Olá, bom dia a todos. Tudo bom, meus amores do sexto ano AIB? Bom, na nossa aula de hoje, como eu prometi, nós vamos corrigir a tarefa que eu enviei. Então, vocês abram o livro de vocês na página 182 para poder acompanhar, tá bom? Eu espero que vocês tenham respondido, que tenham conseguido, que não tenham tido dificuldade na compreensão desse assunto. Todos os assuntos de história, eles são muito extensos realmente, e aí a gente tem que ler muito para poder compreender, tá bom? Então vamos lá corrigir a tarefa desse conteúdo. Vamos começar. Na primeira questão diz o seguinte: reveja o mapa da página 163 e responda, tá? Você ia responder: qual é o tema do mapa? O que as cores aplicadas no mapa indicam? Como a geografia ajuda a explicar a história da Grécia Antiga? Eu coloquei para vocês aqui o mapa, tá certo? Aqui é o mapa da Grécia Antiga para que vocês pudessem observar, para que nós pudéssemos observar juntos e responder, tá? Qual é o assunto do mapa? Bom, o assunto do mapa é a divisão da Grécia Antiga, né? Isso é a divisão política do território da Grécia Antiga. O que as cores aplicadas no mapa indicam? Elas indicam a divisão das diferentes regiões da Grécia Antiga, não é isso? O em rosa indica o quê? Grécia Peninsular. O em laranja, Grécia Insular. O verde indica a Grécia Continental. E o amarelinho indica a Grécia Oriental. Então, é isso que você vai responder. O que as cores indicam? O que as cores apresentadas no mapa indicam? Indicam a divisão das diferentes regiões da Grécia Antiga. A cor em rosa é o território da Grécia Peninsular. A cor em laranja, Grécia Insular. Em verdinho claro, Grécia Continental. E amarelo, Grécia Oriental, certo? Bom, segunda questão. Sabe-se que a sociedade cretense se organizava em torno de um palácio, que era fundamental na vida econômica da cidade, né? Bom, o que era o palácio? Como foi que vocês responderam? O que era o palácio? O palácio, ele era uma grande construção, não é isso? De vários andares com escadarias. Então, fisicamente, era uma grande construção com vários andares e muitas escadarias. Por que o palácio era importante na vida econômica da cidade? Bom, porque ele era responsável por numerosas atividades, não é isso? Então, era em torno do palácio que acontecia toda a movimentação econômica e social da cidade. Por exemplo, haviam as atividades comerciais, aconteciam em torno do palácio. O que mais? As expressões de arte também aconteciam em torno do palácio. Então, por isso que ele era muito importante, porque toda a movimentação econômica e social acontecia em volta do palácio. Bom, analisando esta pintura agora. Esta pintura, ela representa peixes e golfinhos. Está localizada no interior do Palácio de Knossos. O que a pintura sugere sobre os cretenses? De acordo com o que vocês estudaram aí, do que nós estudamos ao longo desse mês, olhando para essa pintura, o que ela sugere? O que ela fala sobre a Grécia Antiga? Bom, essa pintura sugere que os cretenses tinham conhecimento da fauna marinha e que o mar tinha especial importância na vida deles. Então, essa é a sugestão que dá essa pintura, tá? Que eles tinham conhecimento da fauna marinha e que o mar, ele era muito importante na vida dos cretenses, até porque foi a principal forma de desenvolvimento econômico da cidade de Creta, né? Isso, ele não tinha
ele não tinha um relevo, não possuíam terras férteis, mas em compensação ficava localizado à beira do Mediterrâneo, que facilitou o que favoreceu o desenvolvimento do comércio marítimo para os cretenses, tá? Vamos lá. Terceira questão. Assinale a alternativa incorreta e justifique sua resposta. Você vai dizer por que ela é incorreta. Letra A. Os povos micênicos ocuparam inicialmente a península do Peloponeso, no sul da Grécia, onde fundaram várias cidades, entre as quais Micenas. Daí o nome dado à sua civilização. Segunda afirmativa. Por meio da navegação, os micênicos entraram em contato com os cretenses, de quem assimilaram conhecimentos que depois usaram para dominá-los e assumir a liderança comercial nos mares da região. Terceira afirmativa. Por meio do comércio marítimo, bem como das expedições de pilhagem, os micênicos espalharam a cultura romana pelo Oceano Atlântico. O principal centro de poder e riqueza nessa sociedade também eram os palácios, só que estes eram murados e construídos no alto de colinas. Então, de acordo com o conteúdo estudado, qual dessas afirmativas é a incorreta? Bom, a afirmativa incorreta. A afirmativa incorreta é a alternativa C. Por quê? Bom, claro que foi por meio do comércio marítimo, bem como das expedições de pilhagem, que os micênicos eles espalharam a sua cultura, ou seja, a cultura grega, tá? E não a cultura romana pelo Oceano Atlântico. Não era pelo Oceano Atlântico, foi pelo Mar Mediterrâneo, não é isso? Então vocês corrijam aí o que está errado. O que está errado é que os micênicos eles espalharam a cultura grega e não a cultura romana. E foi pelo Mar Mediterrâneo. Não, tá certo? Então, é isso, ok? Vamos lá. Quarta questão. Dê o significado de oicos. O que eram os oicos? Bom, os oicos, eles eram uma organização social, né? Esses eram pequenos grupos sociais formados pelos membros da mesma família. Então, eram aquelas grandes famílias ali que formavam os oicos, tá? Então, eram essas pequenas comunidades sociais formadas por membros da mesma família. Já as cidades-estados, o que eram as cidades-estados? As cidades-estados era um espaço de decisão coletiva, tá? De festividades, de culto comum a divindades. A cidade-estado ela era composta de um território agrícola e de um núcleo urbano e ainda uma acrópole, certo? Então, respondo dessa maneira. Sobre a colonização grega, responda. Que razões levaram os antigos gregos a fundar colônias na orla do Mediterrâneo? Quais foram as razões? Bom, a primeira delas foi a falta de terras férteis. O que mais? A escravização por dívidas e a procura por ferro. Essas foram as razões principais, certo? A falta de terras férteis, a escravização por dívidas e a falta de ferro. Então, eles se sentiram obrigados a irem buscar, não é isso? A procurarem pelo Mar Mediterrâneo alternativas de desenvolvimento econômico. Como eram os laços entre as colônias gregas e a cidade-mãe? Bom, as colônias gregas, elas tinham um governo próprio, eram independentes da cidade-mãe. Elas mantinham as colônias gregas, elas mantinham apenas com a cidade-mãe relações ou laços comerciais e culturais, por exemplo, a língua, a religião e os costumes. Mas as suas decisões, elas tinham decisões próprias, né? Decisões independentes. Sexta questão. Inicialmente, Atenas tinha um rei,
mas o poder de fato estava nas mãos da aristocracia ateniense, que eram os eupátridas, que em grego quer dizer bem-nascidos. Somente eles podiam ocupar cargos públicos. Insatisfeitos com essa situação, os artesãos, comerciantes e soldados passaram a exigir participação na vida política da cidade. Já os camponeses queriam o fim da escravidão por dívidas. Para contornar toda essa situação, em 594 a.C., o legislador Solon efetuou uma reforma. Em que consistiu essa reforma? Bom, a reforma de Solon, ela consistiu em suprimir a escravidão por dívida entre os cidadãos atenienses e dividiu os cidadãos em 4 categorias, de acordo com o grau de riqueza agrícola. Dessa forma, os privilégios que antes cabiam aos bem-nascidos, eles passaram agora a ser reservados aos mais ricos. O critério de riqueza substituiu o critério de nascimento. Então, foi em que consistiu a reforma de Solon. A reforma de Solon diminuiu os conflitos sociais na cidade de Atenas? Não, porque vocês podem ver que foi uma pequena parcela da sociedade que foi privilegiada. Não eram mais os bem-nascidos, e sim os mais ricos. E o restante da população, e a maioria da população, como os camponeses, os comerciantes, os artesãos, como que ficou essa parte da sociedade ateniense? Bom, vamos ver. A terra continuou nas mãos de poucos e a participação política manteve-se reduzida. Com isso, os conflitos sociais continuaram violentos, continuaram acontecendo, porque a maioria da sociedade ateniense estava insatisfeita com essas reformas de Solon. Bom, sétima questão. Sobre a democracia ateniense, responda. Como era a democracia ateniense? Quais eram as características da democracia ateniense? A democracia ateniense, ela acontecia de forma direta, tá? Todos considerados cidadãos atenienses podiam opinar nas decisões públicas, discutiam e votavam as medidas a serem tomadas pelo governo. Então, era dessa forma a democracia ateniense. Acontecia de forma direta, onde todos os cidadãos atenienses eles podiam opinar em questões públicas e eles votavam nas decisões políticas da cidade. Em que consistia o ostracismo? O que era o ostracismo? O ostracismo, ele consistia em expulsar da cidade por 10 anos qualquer pessoa que representasse a ameaça à democracia ateniense. Oitava questão. Assinale a alternativa incorreta e justifique sua resposta. Assim como os atenienses, nós participamos diretamente das votações que aprovam as leis válidas para todos os cidadãos. Diferentemente dos atenienses, nós não participamos diretamente das votações que aprovam as leis. O que nós fazemos é eleger representantes, que são os vereadores, os deputados e senadores, para que tomem as decisões que devem ou deveriam beneficiar o povo. Em Atenas, apenas uma pequena parte da sociedade tinha os direitos de cidadania. As mulheres, os escravos e estrangeiros, que formavam a maioria da população, não podiam participar da política. No Brasil atual, todos os brasileiros, homens e mulheres, são considerados cidadãos. A partir dos 16 anos, os jovens já podem votar. Então, qual é a alternativa correta? Incorreta, A alternativa incorreta é a letra A, porque nós não participamos diretamente das decisões políticas que acontecem, que são tomadas no nosso país. Nós elegemos nossos representantes, para que eles possam tomar as decisões que melhor beneficiam a população, o que na realidade não acontece, Mas tá aí, a letra A é a alternativa incorreta, tá?
Bom, nona questão. Você vai copiar no caderno o quadro a seguir, completando as diferenças entre a democracia ateniense e a democracia brasileira, tá? Eu espero que vocês tenham feito essa daí. Depois vocês me mandem uma foto para eu corrigir, tá bom? Bom, a 10ª questão diz o seguinte: a imagem ficou ruim, mas vocês podem acompanhar no livro de vocês, que eu vou até ler aqui, vou tentar ler, mas eu tô com aqui o meu livro, né, auxiliando. Imagine a seguinte situação: governantes atenienses e espartanos do século V a.C. têm de decidir sobre o uso do dinheiro público. Quem tomaria essa decisão em Esparta? Quem seria? No caso de Esparta, a decisão ela seria tomada pela Gerúsia, não é isso? Que era um conselho dos 30 anciãos. Já em Atenas, a decisão seria tomada pela Assembleia do Povo. Como era chamado o regime político de cada uma dessas cidades? O de Atenas, o regime político da cidade de Atenas, ele era chamado de democracia. Já o regime político da cidade de Esparta era chamado de oligarquia. Tá? 11ª questão. Sobre as artes na Grécia Antiga, leia as afirmações a seguir com atenção. Os gregos foram os inventores dos gêneros sagrados no teatro ocidental, que eram eles a tragédia e a comédia. Os gregos reproduziram a figura humana em esculturas realistas para serem expostas em locais públicos. As técnicas de figuras negras e vermelhas foram as principais práticas pelos gregos na produção de telas para exposição em museus. E a 4ª, pelas constantes disputas entre diversas cidades, a arte grega é pobre em comparação com a de outras civilizações antigas, tendo pouca influência cultural hoje. Quais dessas afirmativas estão corretas? Bom, as afirmativas da letra A, não é isso? Que é a 1 e a 2. Os gregos eles foram os inventores do gênero da comédia e da tragédia, e eles reproduziram a figura humana em esculturas realistas para serem expostas em locais, em espaços públicos. 12ª questão. Observe essas duas imagens e aponte as semelhanças e diferenças entre elas. Bom, as diferenças é que no vaso da esquerda, o artista pintou os personagens de preto e conservou o fundo com uma cor natural da argila. Já o vaso da direita, o artista pintou o fundo de preto e deixou a figura com a cor avermelhada, né? Técnicas de figuras vermelhas. As semelhanças são: ambas as pinturas retratam cenas do dia a dia e foram realizadas em vasos de cerâmica usados para armazenar e transportar alimentos. Agora nós vamos pegar os textinhos de apoio para a gente também poder responder. O texto a seguir ele é uma fábula atribuída a um escravo que viveu na Grécia Antiga de nome Esopo. Leiam com atenção. A tartaruga e a lebre. Quem é que não conhece a história da tartaruga e da lebre? Tá? Bom, selecione e copie no caderno as frases em que a lebre conta vantagem. Quais são as frases em que a lebre conta vantagem? Bom, ela diz o seguinte: ninguém corre mais do que eu. Desafio qualquer um a me vencer na corrida. Eu venço você com os pés amarrados. Então, tá aí as frases que mostram que a lebre está contando vantagem. A frase em que a tartaruga mostra coragem, demonstra coragem. Espera-se que o aluno perceba. Aceito o desafio, né? Então, ela foi corajosa. Aceito o desafio. O que o autor quis ensinar com essa fábula? Aí é uma resposta pessoal. O que vocês entenderam? O que o autor quis ensinar com esta fábula? Quais foram as lições de moral que ele quis passar?
Você concorda com esse ensinamento? Aí é com vocês. Vocês concordam? Justifique. Por que você concorda? Por que você não concorda? E pesquisar e escrever um pequeno texto sobre a vida de Esopo. Quero que vocês me mandem a foto, tá bom? Para eu corrigir. Bom, e aqui eu pulei, né? Mas vamos lá. Olha, nessa aqui diz o seguinte: a notícia a seguir foi vinculada em agosto de 2017 e vamos lê-la com atenção. Dirigente diz que a Olimpíada de Paris 2024 pode ser de jogos videogames. Pode ter jogos de videogame. Uma semana após ser confirmada como a futura sede das Olimpíadas de 2024, Paris já começa a planejar os jogos. E nesta terça-feira, um dos líderes da candidatura parisiense admitiu que a programação olímpica de 2024 pode ter novidades. Uma delas seria a de jogos de videogame, batizados recentemente como de esportes, né? Então, já é considerado um esporte os jogos de videogame. Os jovens estão interessados em esportes e este tipo de coisa. Vamos dar uma olhada nisso, vamos conversar com eles, vamos ver se conseguimos os esportes e a Olimpíada, afirmou o dirigente, não é isso? Um dos candidatos. Bom, co-presidente, que é o co-presidente à candidatura de Paris aos Jogos de 2024. Torneios mundiais de videogame ganharam fôlego nos últimos anos, mobilizando arenas e estádios em diversos países, inclusive o Brasil. A gente sabe que existem grandes campeonatos nacionais de videogames, né? Acho que acontece no Rio de Janeiro. Bom, vamos lá. Identifique o assunto da reportagem. Qual é o assunto da reportagem? Bom, o assunto da reportagem são o quê? A inserção, é isso? A inserção, ou seja, inserir os jogos de videogame nas Olimpíadas de 2024. Então, esse é o assunto da reportagem, incluir os jogos de videogame nas Olimpíadas de 2024. Compare os jogos de videogame aos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Aí é uma resposta que você tem que dar, mas vamos ver a sugestão aqui do livro. Lembre-se de que na Grécia Antiga o que estava em jogo era a força, a agilidade e a destreza física dos atletas. Já as competições de videogame, né, são bem diferentes. Envolvem raciocínio, agilidade mental e destreza manual. Em dupla, debatam, reflitam e respondam. Vocês são a favor da inclusão de esportes nos Jogos Olímpicos? Se sim, justifiquem aí o porquê do sim. Se não, justifiquem o porquê do não. Meus amores, esse foi o nosso conteúdo do mês. Essa foi a correção da nossa atividade. Eu sei que o vídeo sai um pouco longo, mas é necessário, tá? Espero que vocês tenham entendido o assunto. Peguem os primeiros slides do conteúdo e já vão estudando, vão fazendo o resumo, estudando pela tarefa, tá? E é isso que nós vamos ter na prova, ok? Bons estudos, muito empenho, muito interesse e principalmente muita atenção. Um grande beijo, bom dia a todos. Até a próxima semana.